Bom dia a todos e todas. Meu nome é Tereza Gutierrez, eu estou aqui como presidente da Comissão de Direito Sanitário. Quero agradecer imensamente à OAB pela oportunidade, né, na pessoa do Dr. Caio e do Dr. Ricardo Toledo, presidente e vice-presidente dessa comissão, dessa sessão da OAB, né. E na Comissão de Direito Sanitário, a gente sempre tenta trazer temas que têm um impacto e uma relevância para o setor da saúde, né? A gente tem gente lá na comissão que representa, que atua na área de serviços, temos pessoas que atuam na área da indústria, né? A gente, por uma questão de tema, né, de divisão de tema, a gente acaba não se aprofundando tanto em questões relacionadas a direito médico e a saúde suplementar, porque tem uma comissão específica para tratar desses temas, né? Mas aí, recentemente, a gente teve a publicação de um decreto, né, que está justamente tratando dessas questões de logística reversa para o setor farmacêutico, e aí, diante da manifestação de algumas pessoas do grupo, a gente acabou organizando esse webinar aqui. Agradeço já de imediato os palestrantes, né? Vou apresentar cada um deles. A gente tentou justamente congregar a cadeia toda de medicamentos e que está impactada diretamente nessa logística reversa, né? Então, o primeiro a falar hoje vai ser o Dr. Pedro Carneiro, né? Ele é advogado, sócio do SPLO Advogados, é formado na PUC São Paulo, especialista em Direito Ambiental pela GV e Universidade de São Paulo, e ele é diretor adjunto do Departamento Jurídico da Fiesp e coordenador do Grupo de Direito Ambiental da Fiesp. Então, a ideia aqui é que o Pedro lhe traga uma visão jurídica, um pouco mais jurídica, né, da estrutura como um todo, de toda essa política aí de logística reversa de medicamentos. O Bruno César Almeida de Abreu, a gente já se conhece há muitos anos, né, Bruno? Nem vamos falar quantos. Ele também é advogado, é especialista em regulação econômica, em monitoramento de mercado, né, pela Universidade de Brasília. Ele foi bastante tempo membro da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, né, que é um órgão vinculado que atua aí, que é secretariado pela Anvisa, né, que define os preços de medicamento no país, e nesse período ele chefiou a área jurídica e foi secretário executivo. Graças a Deus que hoje em dia ele não é mais, né, Bruno? Porque a gente tem alguns problemas em relação a esse tema aí. Ele está no Sindusfarma desde 2014, né, e ocupa ali a diretoria de mercado e assuntos jurídicos, é membro do Consaúde da Fiesp e conselheiro titular da CNI no Conselho Nacional de Saúde. O senhor Oscar Yasbeck Filho é graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, né, é pós-graduado em Marketing pela SPM e atua há 25 anos aí no setor de distribuição de medicamentos e atualmente ele é presidente executivo da Abafarma, que é a Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico. Então, o Bruno ele está vinculado ao Sindusfarma, que representa a indústria propriamente dita, e a Abafarma a gente está pegando aí o setor da distribuição do atacado. E, finalmente, o Rafael Souza de Oliveira Espinhel de Jesus, que é advogado, consultor jurídico, é especialista em direito público, graduado em direito também, né? É diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, ABC Farma, né? É consultor jurídico do Sindicato de Comércio de Varejistas de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, do Amazonas e de Sergipe. Foi procurador também já do município de Itabuão. Então, o Rafael aqui, ele vai trazer a perspectiva do setor do varejo, tá? Então, a gente tem aqui uma visão ampla da logística reversa de medicamentos, aqui na pessoa do Dr. Pedro, que é especialista em direito ambiental, o Bruno, que vai trazer uma perspectiva da indústria, o Oscar do atacado e o Rafael
o varejo aí vinculado ao setor da drogarias e farmácias, né, propriamente ditas. Aqui a gente tem um mecanismo para perguntas e respostas para quem tiver interesse em mandar, que chama Q&A aqui. Então, eu vou pedir para os participantes que tiverem interesse em encaminhar perguntas que se utilizem desse mecanismo aí, que é esse chat que existe, ele acaba não sendo tão organizado quanto esse Q&A aí, disponibilizado no sistema da OAB, tá? Estou aqui à disposição, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Vou passar a palavra, então, agora para o Pedro Carneiro. Vamos lá, Pedro? Bom dia a todos. Tereza, agradeço em seu nome à OAB São Paulo por estender esse convite. Voz, Pedro. Agora está habilitado. Estão me ouvindo? Bacana. Bom dia, rapidinho. Tereza, agradeço aí em seu nome o convite da OAB para estar aqui hoje com vocês na Comissão de Direito Sanitário. Agradeço aí pela presença dos meus colegas de painel, o Bruno, o Oscar, o Rafael. Acho que vai ser bastante interessante, como você disse, ter a visão aí dos players de cada elo de mercado e vai me caber aí fazer uma análise, aí, dar um panorama geral para todos sobre esse avanço que finalmente a gente teve na logística reversa de medicamentos de uso doméstico. Então, vou projetar aqui rapidamente, tá? Uma apresentação. Então, ela está na tela, né? Estão todos vendo. Rapidinho, então, pessoal, vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui, sempre tem um... Aí. Bom, o que interessa aqui para nós, para dar esse overview aí em relação ao que saiu, o decreto recente agora de junho, 10.388 desse ano, né? Ele, de fato, trouxe finalmente algo que, desde 2010, quando a gente teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele regulamenta uma parte importante dela, que é um instrumento econômico que a gente conhece como logística reversa, quer dizer, né? Como é que aquele produto, aquela embalagem que chegou no consumidor, ele vai retornar para o setor produtivo para que seja dada a destinação ambientalmente correta. Isso não é tão fácil de chegar a conclusões, tanto é que o decreto veio agora e o pessoal aqui, os meus colegas, vão falar um pouquinho desse histórico, né, que finalmente a gente chega nesse decreto aqui da estruturação desse sistema, né? A gente sabe que a questão de resíduos sólidos ela foi muito tempo negligenciada em nosso país, a lei veio em 2010 e rápido e outros menos rápidos em relação ao que era esperado. Mas fato é que o decreto vem aí de uma maneira bastante interessante, trazendo essa estrutura exclusivamente, né, para os medicamentos de uso doméstico, né, aqueles domiciliares. Eu fui lá numa farmácia adquirir qualquer medicamento, né, para o meu uso próprio e eu, enquanto consumidor, como é que eu vou iniciar esse elo de cadeia para que ele retorne para o setor produtivo? Então, acho que nesse primeiro ponto é interessante a gente trazer as exclusões, quer dizer, quem não está sujeito, que tipo de medicamento não está sujeito a essa logística reversa. Então, de uso não... Todos aqueles provenientes do sistema de saúde, público ou privado, estão excluídos desse sistema que a gente vai tratar, né? Os medicamentos também de uso não humano, por exemplo, os veterinários, estão fora disso aqui, né? Esses vão seguir uma outra maneira que não é essa aqui. Então, é muito importante a gente delimitar esse objeto através dessas exclusões. Então, está aqui o número de decreto, do que ele trata, o sistema de logística reversa, que é esse instrumento econômico de desenvolvimento, visando sempre a destinação ambientalmente adequada. Quer dizer, né, a gente sabe que é uma realidade ainda muito ruim de ausência
de um sistema efetivamente implantado a nível nacional, que leva muitas vezes a uma contaminação pelo descarte irregular. Um medicamento vai parar num aterro controlado, por exemplo, que não é a destinação ambientalmente correta, e dali ele pode causar uma contaminação de solo, pode uma contaminação de lençol freático, e daí a gente ter prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Então, acho que esse é o contexto principal. Esse decreto, eu acho que ele, fazendo uma leitura, ele é muito equilibrado. Eu acho que ele já adota as melhores práticas que vinham sendo feitas desde o início dessa discussão de logística reversa, principalmente a partir de 2014, né? Demorou 4 anos para a gente começar a conversar sobre isso, embora já existissem outros sistemas historicamente implantados, né? Por exemplo, talvez os melhores exemplos sejam de pilhas e baterias, o de pneus usados, que até mesmo antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles já estavam implementados. Mas fato é que na sistemática da lei, a gente começa a ver avanços a partir de 2014. E ele entrando em vigor agora a partir do dia 2/12 de 2020, existem algumas fases. Eu acho que isso é interessante, essas fases de implementação. A principal delas, eu acho que é essa questão da instituição, e o pessoal vai poder falar disso, do tal do GAP, né? Que é o grupo de acompanhamento de performance desse sistema, que vai reunir a turma toda, né? Vai reunir o varejo, vai reunir os distribuidores e vai reunir os fabricantes e importadores. Então, essa turma, né, vai decidir, vai começar a estruturar como é que isso vai funcionar, né? O sistema de logística. E começa, eu acho que com algo fundamental, na minha opinião, que é o sistema de informação ao Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, o que está acontecendo? Qual é a situação em relação a esse tipo de resíduo? A gente viu em experiências passadas que outros sistemas falharam muito por conta dessa questão de falta de informação. Foram questionados, para o bem ou para o mal, pela questão de falta de transparência de dados. Isso começou a gerar insegurança nos próprios sistemas. Então, acho que esse início, baseado nesse grupo multidisciplinar, quer dizer, reunindo todos os elos da cadeia, instituindo um mecanismo de informação, de comunicação com o Ministério do Meio Ambiente, que é o ente regulador aqui desse decreto, é etapa fundamental para essa primeira fase, para que a gente chegue num sucesso. Então tá lá, a estruturação do GAP, desse tal do mecanismo de prestação de informações, que vai ser consubstanciado num relatório anual que vai ter que ser entregue. Então é legal que os meus colegas depois falarem como é que eles estão pensando como esse GAP vai funcionar. Tá? Segunda fase. Passada essa primeira fase, a gente vai começar então, tem um mecanismo de comunicação de informação estruturado, a gente vai começar a fazer isso funcionar. Então, todos os prestadores de serviço para essas etapas de recolhimento a partir do varejo até o fabricante, que vai dar a destinação ambientalmente adequada, você vai ter uma série de participantes que vão poder se habilitar a prestar esses serviços que vão ser definidos aqui pelo grupo de acompanhamento de performance. Na linha da transparência, informação, eu atuando com direito ambiental há muito tempo, vejo que na grande maioria das vezes, questões de falta de conformidade ocorrem pela ausência de comunicação e transparência, né? Eu vejo então com olhos muito positivos da necessidade e essa obrigação aqui da elaboração de um plano de comunicação com o objetivo de divulgar essa implementação do sistema de logística. Porque se não tiver informação, se não tiver comunicação, o consumidor não vai saber o que fazer. Eu acho que o pessoal também vai poder comentar como é que vão trabalhar essa parte aí de comunicação e informação para o consumidor. E daí começa efetivamente a acontecer que a implantação desses pontos fixos de recebimento
de medicamento no varejo, nas farmácias e drogarias, né? O tal dos dispensadores, né? As caixas que vão estar lá disponíveis para o consumidor. Aquele mesmo consumidor que foi lá adquirir um medicamento, o pessoal vai falar também um pouquinho sobre essa facilidade. Quando eu fui comprar um medicamento que eu tenho necessidade, eu vou aproveitar aqueles que estão lá, né, na nossa caixinha de medicamentos que todo mundo tem na sua casa. Eu vou poder, naquela mesma ocasião, levar para esse dispenser e colocar ali, tá? Acho que é interessante aqui, na linha de outras iniciativas, como, por exemplo, no caso de pilhas e baterias, a gente tem um case de sucesso, funciona muito bem, que é a Green Electron, né? Que é uma entidade gestora, quer dizer, uma outra pessoa jurídica, uma forma de uma associação, enfim, que vai realmente implementar isso, quem vai estar à frente de todas essas iniciativas de instalação, de comunicação, de formação, dos manifestos de consolidação dos manifestos, de transporte, de quantidades, de informação de volume. Essa entidade, né, a possibilidade de ser criada uma entidade dessa, que eu vejo, né, também de uma maneira muito positiva, vai poder ser feita pelos players aqui de mercado que estão comigo nesse painel. Então, acho também que vai ser algo positivo para justamente dar uma transparência, uma efetividade, ser um ponto efetivamente até de contato dos órgãos reguladores, das entidades que representam os consumidores, do Ministério Público, quer dizer, de todo mundo que vai estar envolvido e querendo saber se isso está funcionando de fato. A entidade gestora deve ter um papel fundamental nisso, né, para estruturar as ações de marketing e tudo mais que vai ter que ser feito, marketing de comunicação, tudo mais que vai ter que ser feito para que o sistema funcione. Aqui, pessoal, está de uma maneira bem clara aqui como é que vai funcionar em termos de responsabilidade, que eu acho que a gente também chega a um denominador aqui bastante equilibrado ao que cabe de responsabilidade para cada ente da cadeia, né? A gente sabe que quando se trata de responsabilidade por estruturação desses sistemas de logística reversa, ela é compartilhada, né, por todos os elos da cadeia. Ou seja, eu tenho que fazer, eu como drogaria, por exemplo, tenho que fazer a minha parte para que na sequência o distribuidor consiga fazer a dele e para que na sequência o fabricante também consiga fazer essa parte final que vai ser a destinação ambientalmente adequada. Se um desses elos não funciona corretamente, a começar pelo consumidor, o sistema não vai fazer as entregas que lhe são esperadas, né, de acordo até com as metas quantitativas que estão previstas, né? Então, eu acho que começa ali pelo consumidor. Se o consumidor não levar, de fato, o medicamento que não está sendo usado, que está vencido em sua residência, para o segundo elo, que é a drogaria não vai conseguir levar para o distribuidor e assim por diante. Então, isso implica em custos. E cada elo vai assumir um custo, né? Também acho que eles vão poder falar um pouquinho melhor de como foi feita essa distribuição. Mas o fato é que as drogarias vão ter que adquirir e disponibilizar aqueles os dispensadores. Isso tem uma meta de acordo com cada cidade, de acordo com a quantidade de habitantes de cada cidade. Por exemplo, o decreto obriga que haja um dispensador para cada 10 mil habitantes. Então, isso já é uma conta, né? A gente começa na fase inicial da implantação com cidades acima de 500 mil habitantes. Então, daí já tem uma conta de quantos dispensadores vão ser necessários para essas cidades. E a gente vai falar de regiões, de estados e assim por diante. Então, isso vai ter um custo de implantação pelo varejo. Na sequência, existe um custo de coleta, de armazenamento temporário. Também existe um armazenamento temporário no varejo, mas também para o distribuidor, que ele também vai ter que ir lá no varejo, recolher naqueles dispensers e levar para um segundo posto de coleta, onde daí os fabricantes dos medicamentos, os importadores, vão pegar e levar
finalmente para a destinação ambientalmente adequada que a gente vai ver na sequência. Então, cada um vai assumir o ônus, o custo financeiro da parte que lhe cabe, né? Isso foi colocado pelo decreto. A ideia, então, é que haja um ciclo virtuoso de logística, tanto do medicamento que vai para a farmácia e depois o que é entregue pelo consumidor na distribuição desses custos, de acordo com essas metas aí que eu já mencionei para vocês. Acho que a tônica hoje do que a gente vem acompanhando, né, tá em discussão o marco regulatório do licenciamento ambiental. Eu acho que o decreto ele é muito feliz quando ele tira entraves que existiriam para complicar o retorno, o transporte desses medicamentos. Então, quando ele diz ali expressamente que o tratamento desse medicamento vencido de não uso, descartado pelo consumidor, ele não é considerado como um resíduo perigoso nessas etapas de logística reversa, né, até a destinação ambientalmente adequada, desburocratiza de uma maneira muito positiva para que o sistema funcione, né? Vai ser um sistema autodeclaratório, que já é a tônica do que se discute em licenciamento ambiental, através de manifestos de transporte de resíduos, que os próprios players, cada um na sua etapa, vão dizer aquilo que, né, os volumes que eles estão retirando, os volumes que eles estão levando para a etapa seguinte. Então, dispensando toda essa fase aí de um licenciamento ambiental que, se ocorresse, né, na forma de clássica do licenciamento, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, condicionante, ia dificultar ainda mais. Então, acho que eu fui muito feliz o decreto nesse ponto, quando trato esses resíduos como não perigosos nessas etapas que estão aí no slide. Seguindo, na parte da destinação ambientalmente adequada, de acordo com, né, melhores práticas para esse tipo de resíduo, pelo fabricante, quando chega nessa parte final, então agora, né, o que vai ser feito com esse medicamento que chegou de volta? A prioridade é que ele seja destinado para incineradores, depois para coprocessamento e, finalmente, para aterro sanitário classe 1. O aterro sanitário classe 1 é aquele aterro para justamente os produtos perigosos. Então, somente na parte final que ele tem um tratamento de produto perigoso, tanto é que a prioridade é que esse medicamento vá para os incineradores e, caso não seja possível, por qualquer questão, ele vai para um aterro classe 1. Mudando a realidade hoje que existe, que a maioria dos medicamentos, conversando com as pessoas, né, eu perguntei, mas o que você faz? Eu pego no lixo orgânico, o lixo que é coletado pela prefeitura e tem num saquinho separado. Essa é a realidade hoje, né? Infelizmente, apesar de iniciativas que já existem, né, pelo varejo e pela indústria de fazer a logística. Então, ampliando, a gente vai evitar essa situação de que o medicamento vá para um aterro onde não tem esse controle, não é um aterro classe 1. E quando ele vai para esses aterros não controlados, a situação que a gente tem é de contaminação, de uma possível contaminação de solo e lençol freático. Então, acho que essa destinação ambientalmente adequada também ela vai funcionar, né? Espera-se que ela possa funcionar de uma maneira muito interessante através dessa escala aí de incinerador, coprocessador e depois, finalmente, aterro classe 1. Já falei um pouquinho aqui sobre o tal do manifesto de transporte de resíduos, né? Que ele vai ser colocado nesse Sistema Nacional de Informação para fazer justamente a gestão, para que o órgão regulador saiba e consiga controlar os volumes, as quantidades, de fato, o atendimento da norma, né? Isso vai ser consolidado anualmente nos relatórios, no tal do mecanismo de informação que eu falei para vocês lá no início, que o grupo de acompanhamento vai ter que submeter ao Ministério do Meio Ambiente.
Em termos de responsabilidade, também já comentei um pouquinho com vocês a respeito disso, mas a responsabilidade, né, para que o sistema funcione, ela tem que ser aferida sempre de uma forma individualizada e encadeada, quer dizer, naquela história que eu mencionei. Se um elo da cadeia não está fazendo a parte dele, por qualquer motivo, não está chegando para o distribuidor, não está chegando para o importador, mas por que isso não está chegando? Porque o consumidor ainda não está sensibilizado. A gente não está conseguindo ter o volume esperado na ponta. Então, como é que isso tem que ser trabalhado? Quem é que deveria estar fazendo uma estruturação aí de campanhas de informação para fomentar ainda mais a entrega, né? Então, cada elo da cadeia vai poder ser cobrado pela parte que lhe cabe na estruturação desse sistema. Isso tem a ver, no fim do dia, com a responsabilidade ambiental, né? Que a gente sabe que ela é tríplice, que ela tem a face administrativa, ela tem a face civil de reparação de danos, ela tem até, em casos mais extremos, a sua vertente criminal. Então, acho que na linha do que já vinha sendo praticado, e é um conceito que está na Política Nacional de Meio Ambiente, da responsabilidade compartilhada, é interessante isso também estar muito claro pelo decreto. Então, acho que são essas as considerações que eu tinha para fazer em termos do que traz o decreto. Ele, eu acho que é resultado de uma maturação muito grande, né, de 10 anos aí que o sistema, que o mercado e os participantes discutiram de uma maneira muito séria para chegar num resultado que, na minha opinião, ele tem tudo para dar certo. Agora é começar a trabalhar e acompanhar o desenvolvimento desse sistema. Então, era isso que eu tinha para colocar. Agradeço pelo tempo e vou ficar à disposição aqui para as perguntas. Muito obrigado. Legal, Pedro. Obrigada pela apresentação. É bom a gente ter esse overview aí. Eu vou já pedir desculpa. Eu tenho um bulldog francês aqui que faz um barulho às vezes, mas é ele, tá? Vou pedir desculpas antecipadamente. Bom, agora então a gente vai passar pelo overview do setor, da cadeia como um todo de medicamentos no país. Vou passar então aqui a palavra para o Bruno, que vai aí em torno de 10 minutos, vai trazer esse overview do ponto de vista da indústria de medicamentos. Vamos lá, Bruno. Obrigado, Tereza. Queria primeiramente agradecer essa iniciativa da OAB São Paulo, da gente contar um pouquinho da história de 10 anos aí de negociações para nascer esse filho, que foi o decreto. Saudar os meus colegas aqui de mesa, Oscar, Rafael, Dr. Pedro. Bom dia a todas e todos. Bom, nós da indústria farmacêutica, como todos os outros participantes do elo da cadeia, a gente vem discutindo a implementação, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos para Medicamentos há 10 anos, efetivamente. Com várias especificidades, obviamente que todo produto tem as suas especificidades, mas medicamento tem muitas especificidades que, querendo ou não, ajudaram a que essa discussão durasse esse tempo todo, né? Nós não estivemos no primeiro momento obrigados pela lei, né? A Lei 12.305 obrigou agrotóxicos, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas, eletroeletrônicos, e explicitamente foi construída para que outros produtos fossem agregados ao longo do tempo, fosse por decreto ou por acordo setorial. Desde então, todos nós da cadeia discutimos com o Ministério do Meio Ambiente uma tentativa da gente ser incluído na política. Né? O caminho mais amigável e mais lógico sempre é o acordo setorial, daí as discussões, e a gente levando para o MMA todos os nossos problemas agregados. Primeiro, o tamanho do Brasil continental e a extrema disparidade entre os estados e cidades do Brasil. Muitos com estrutura, lembrando que no começo a gente só tinha 2 saídas para destinar o nosso produto, ou a incineração ou o aterro sanitário classe 1. Não se permitia e não se aventava permitir
que a gente usasse o coprocessamento, né, o que foi permitido pelo decreto agora e que facilitou extremamente a operacionalização. Nós tínhamos problemas de transporte, o nosso produto era considerado perigoso e tinha que ter um transporte individualizado, a gente não poderia, como o decreto permite, transportar no mesmo medicamento que leva o produto. Hoje, se ele tiver as suas características físico-químicas preservadas e tiver segregado dentro da carga, ele pode ser transportado de forma conjunta. Nós temos um outro problema bastante interessante, os custos elevados, né? Por ele ser perigoso, por ele ter poucas alternativas de destinação. Lembrando, o nosso produto ele não é reciclado, ele não pode ser reciclado nem o medicamento em si, nem a embalagem, então ele tem que ter só uma destinação correta, né? E a gente tem um problema que limita um pouco, é que o nosso mercado de medicamentos é o único mercado concorrencial no Brasil que sofre uma regulação econômica do governo. Ou seja, a gente não pode pensar em passar esses custos para o preço final do produto, né? O que nos outros sistemas, querendo ou não, esses custos foram absorvidos pelo consumidor, pelo mercado, né? Nós temos a Lei 10.742, que criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que regula os nossos preços. A gente não pode ultrapassar os tetos de preços controlados e definidos pelo governo. Então, essa discussão ela foi muito complicada por esses elementos, né? Lembrando que, para você ter um sistema de logística carregada de medicamentos, você tem que ter a viabilidade técnica e econômica. E durante 10 anos, a questão econômica pesou muito junto com essas dificuldades técnicas todas ligadas ao medicamento. Fizemos alguns estudos, fizemos um estudo de viabilidade técnico-econômica no começo dessa década, as discussões não evoluíam, fizemos agora um novo estudo, financiado por 17 entidades setoriais de toda a cadeia, varejo, distribuição e indústria, junto com a KPMG, onde a gente trouxe experiências internacionais, trouxe a questão de que o coprocessamento facilitaria muito a destinação final, né? Se, por exemplo, lembrando que o Estado do Espírito Santo ele não tem, durante esse processo, eu não sei se tem hoje, mas ele não tinha, numa época atrás, incinerador nem o aterro sanitário classe 1. Para fazer a destinação do medicamento recolhido no Estado do Espírito Santo, eu teria que trazer ele para São Paulo. O Estado do Rio de Janeiro tem uma legislação que uma carga perigosa não pode passar por lá. Quer dizer, o que a gente gastaria em transporte, óleo diesel, em recursos, inviabilizaria o problema, né? Então, o decreto ele trouxe um oxigênio e permitiu que a gente pudesse viabilizar o sistema como um todo. Após esse estudo de viabilidade feito em 2018, nós retomamos seriamente reuniões com a MMA, até que veio a consulta pública do decreto, e ele saiu até num dia emblemático, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, foi publicado. Obviamente que é o início, é o tiro inicial para a gente, é o toque inicial na bola, tiro não, falar em tiro hoje é complicado, é o toque inicial na bola para a gente começar a construir o sistema, né? Nós vamos ter um prazo de 180 dias, onde todas as entidades vão formar o grupo de acompanhamento de performance e vão definir diversos caminhos que a gente tem que seguir e definir para a viabilização da política, né? Tem alguns ruídos, né, que estão no decreto, por exemplo, medicamentos manipulados, é uma questão que a gente vai ter que definir, porque não é um medicamento industrializado, é um medicamento feito no ponto varejista, e de quem vai ser essa responsabilidade. Precisamos ver se a gente vai partir para a criação de uma entidade ou de mais de uma entidade para gerir o sistema. Não é fácil gerir esse sistema, com tamanhos detalhamentos e intercâmbios entre os elos da cadeia.
nós vamos ter que definir até quanto as entidades que estão aqui nessa mesa, inclusive, vão ajudar aos seus associados, porque a responsabilidade é de cada indústria farmacêutica, de cada distribuidora e de cada farmácia ponto varejista que vai participar do sistema. Então, a gente tem que... Nosso papel é de auxílio, de sistematização, de ajuda nas informações, enfim. A gente tem que definir tudo isso e construir agora, nesses primeiros passos de 180 dias, para continuar, para conseguir implementar o sistema e continuar que ele tenha sucesso e consiga alcançar aquilo que ele se propõe. Mas, definitivamente, a criação do decreto foi uma vitória muito grande. A gente prevê ainda muitos ruídos no caminho, questão da concorrência com legislações estaduais e municipais, que eu acho que a gente vai tratar aqui ao longo da mesa, mas a gente tem pelo menos um porto seguro para começar a construir um sistema de logística bastante interessante para o nosso ramo. Era isso. Vou aguardar para as outras considerações quando a gente iniciar as discussões. Obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada. Eu acho bem interessante, né? Porque eu acho que agora tem alguns institutos que estão aparecendo no direito brasileiro que vão caminhando no sentido de considerar a boa-fé do privado, né? E não a presunção de má-fé. E desses acordos setoriais também, que é uma coisa que a gente discute em diversos momentos, né? Mas, pelo visto, aqui realmente ele está se concretizando. Então, muito, muito relevante para o direito administrativo, a administração pública brasileira como um todo. Pode ser um modelo relevante não só para o setor de medicamentos, mas para outros setores da economia se espelharem, né? Então, extremamente interessante a construção a que se chegou aqui até o momento, né? Muito legal mesmo. A todo momento, ouvindo você e o Pedro falarem, né, o que eu vejo é que finalmente a administração pública está partindo do pressuposto de que há uma presunção de boa-fé das pessoas, mesmo quando elas são pessoas jurídicas ou pessoas físicas, né? Mas pessoas jurídicas do direito privado, que é muito positivo, uma inversão, né? Antes a gente tinha sempre uma perspectiva um pouco negativa, né, em relação a isso. Muito legal. Eu vou passar agora, a gente seguindo na cadeia do setor farmacêutico, a gente vai agora escutar o senhor Oscar, que está aqui e vai falar da experiência do setor, da área atacadista farmacêutica. Vamos lá? Obrigado, Tereza. Queria parabenizar a OAB pela iniciativa, os colegas Pedro, o Bruno e o Rafael. Pedro e o Bruno já fizeram uma introdução que abordaram quase todo o histórico aí desse processo de construção desse sistema. Mas eu acho importante eu fazer uma contextualização dos números da Abafarma. A Abafarma é uma Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico. Ela defende os interesses dos seus associados, que são distribuidoras farmacêuticas que atendem o país inteiro. Hoje, a gente faz a separação de 6.300.000 caixas de medicamentos por dia, caixinhas, não as caixas de embarque, né? Tem 70 centros de distribuição espalhados pelo país, 79.000 entregas diárias. Nós usamos 6.000 veículos pequenos para fazer essas entregas, porque a gente vai nas farmácias, nos lugares mais longínquos que tem no país, em cidades pequenas. Isso a gente usa carros pequenos, não usamos carros grandes. A gente anda aproximadamente 630.000 quilômetros por dia. Atendemos 68.000 farmácias diariamente. Quer dizer, esse contexto é para vocês imaginarem a complexidade, a dificuldade que tem a logística num setor com essas dimensões e altamente regulado, onde tudo que você faz, qualquer processo tem está sobre uma norma, uma regulação. Durante esses 10 anos, a gente teve muitas experiências no sentido de construir o que está aí agora.
Eu tenho certeza que o que está aí agora é muito próximo do que é possível economicamente e tecnicamente. A gente talvez já discutiu aí, não digo tudo, porque sempre aparecem novidades, mas a gente já discutiu inúmeras formas de fazer a logística reversa. Muitas vezes a distribuição levava para a mesa alguma proposta que a gente achava que seria ideal, e aí a indústria colocava o ponto de vista dela, falava, não dá para fazer isso por causa disso, 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 e a gente voltava para trás, o que era ideal deixa de ser. Mesma coisa junto com o varejo. Quando a gente achava que encontrou alguma coisa em comum, a gente contratava alguém para fazer uma pesquisa, um estudo mais aprofundado, como foi a KPMG e outros, e aí eles vinham com uma resposta que falava, bom, é legal tudo, mas não tem viabilidade econômica, ou não tem viabilidade técnica, ou a regulamentação que existe hoje no país não permite que seja feito dessa maneira. Então, isso foi evoluindo até que a gente acabou chegando num consenso de que a forma que está no decreto, que hoje nos parece muito simples, mas para chegar nessa simplicidade a gente teve muita discussão, né? Hoje, se você olhar o decreto, você fala, pô, mas isso é muito simples isso, o medicamento vai para um caminho e volta para o mesmo caminho. É óbvio, mas para chegar nessa obviedade, nessa simplicidade, a gente demorou muito tempo, foram muitos estudos, muitas discussões, porque nós estamos falando aí de associados da Abafarma e de distribuidores, em torno de 2.000 distribuidores, em torno de 70 mil farmácias e 400 indústrias, que pensam de maneira diferente, que têm produtos diferentes dentro do mesmo setor. Enfim, você fazer com que todos pensem igual numa dimensão dessa é realmente um desafio muito grande. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que comemorar, porque a gente chegou nesse consenso. Ainda vai ter muita discussão. Acho que o decreto ele abordou quase todas as possibilidades aí que a gente levantou durante as conversas. Ele tem um prazo e o setor não está preso nesse prazo. A gente já está em conversa, já teve as primeiras reuniões. O GAP a gente iria começar a montar daqui a 180 dias, mas a gente já teve uma primeira reunião, já está levantando e vendo como é que a gente pode se estruturar. Aparentemente a gente vai ter um conselho gestor, um conselheiro executivo, formado por um comitê técnico operacional, um comitê de comunicação, um comitê jurídico, que é o que a gente acha que precisa para efetivamente funcionar o comitê, se antecipando até o próprio decreto. Eu acho que quando existe um entendimento, quando as entidades representativas do setor elas estão unidas, e todo mundo, desde o início, sempre quis fazer a logística reversa do medicamento, mas desde que não inviabilizasse tecnicamente e economicamente o setor. Eu acho que a coisa acontece, vai acontecer. Os desafios são muitos, como o Bruno colocou, ainda tem muita coisa para a gente acertar, mas a gente está, acho que, no caminho certo. Eu acho que, realmente, a logística reversa de medicamento domiciliar pode se tornar um case, um exemplo para os outros setores aí, usarem isso como modelo. Era isso, Tereza. Obrigada, senhor Oscar. Vou passar, então, agora a palavra para o Rafael, que aqui ele vai trazer a experiência do setor do varejo para a gente conseguir fechar essa cadeia, e depois a gente vai passar por uma sequência de perguntas e respostas. Então, Rafael, vou passar a palavra para a gente seguir aí. Olá, bom dia, Tereza. Quero primeiro aqui saudar e registrar os meus cumprimentos aos colegas de painel, Bruno, Oscar, Pedro, e parabenizar a OAB por esse webinar, um assunto de extrema importância, né, e extremamente atual. Bom, falando rapidamente sobre a entidade no qual hoje eu atuo, a ABC Farma é uma entidade sem fins lucrativos que representa o varejo farmacêutico, e ela foi constituída em 1959, portanto a gente já tem quase mais de 60 anos de existência, né? No nosso quadro, no corpo de associados, nós temos aproximadamente 25 mil farmácias e drogarias, o que dá uma expressiva capilaridade em relação à representatividade, né? Bom, em relação ao perfil, isso é importante para que vocês entendam,
de associados, a gente define a ABC Pharma como uma entidade heterogênea que integra tanto redes de farmácias, quanto farmácias que estão ligadas ao associativismo e as farmácias independentes, né, que são hoje, em sua grande maioria, com um percentual de 60% que representam um varejo farmacêutico que estão distribuídas aqui no nosso país. Foi bem contextualizado por todos os meus colegas em relação ao histórico, né, de discussão em relação à implementação da logística reversa aqui no país. Passou por um período de discussão sobre a possibilidade da construção de um acordo setorial, a se chegar agora na publicação do decreto 10.388. A ABC Pharma, juntamente com o Sindusfarma, com a Abafarma, com outras entidades que representam o setor farmacêutico, ela teve um papel de participação em relação à questão junto ao Ministério do Meio Ambiente, tentando ali encontrar uma melhor construção para que a gente pudesse atingir os dois pressupostos que foram colocados, que era a viabilidade tanto técnica quanto econômica, para que a gente pudesse ter, de fato, a implementação da logística, né? E, de fato, esse processo de debate, reunião, de alinhamento de interesses, ele foi de extrema relevância, porque ela possibilitou que o poder público, a Tereza até colocou esse papel fundamental do direito administrativo, né, nessa construção de partir da presunção da boa-fé da iniciativa privada, para que você pudesse ter um modelo ideal para que você pudesse, de fato, concretizar e tornar operacional uma logística reversa no país, dada a dimensão que é o país, né? A gente, às vezes, ao longo dessas discussões, exemplificava muito países europeus, né, com sistemas implementados, mas a gente tem que lembrar da nossa, né, do nosso país, assim, a gente tem um Brasil, um país para cada estado representa quase um país, se a gente fazer um paralelo em relação à Europa, isso torna, evidentemente, o assunto muito mais complexo, né? Trazendo um panorama pessoal em relação ao varejo farmacêutico, para que vocês entendam, hoje, atualmente, nós temos aproximadamente 80 mil farmácias e drogarias no país. É um número substancial, significativo, né? E se a gente analisar, trazer esse número por região, nós temos hoje aqui na região sudeste uma maior concentração desse número de 80 mil farmácias. 40% estão localizados aqui na região sudeste, e aí, em sequência, na região sul e nordeste, a gente tem 17%, com a região norte com 14%, finalizando com o centro-oeste com 10%, né? E aí, se a gente trazer essa perspectiva para o nosso estado, aqui no estado de São Paulo, em São Paulo, hoje, nós temos aproximadamente 15 mil farmácias, tá? É um número significativo. A gente está falando de algo muito grande, que, de fato, torna ali esse processo de discussão muito mais, e aí, falando em nome do varejo farmacêutico, muito mais difícil, né? No município de São Paulo, por exemplo, a gente tem 3.400 farmácias, que é um número também substancial. De maneira geral, esses dados sobre os canais de comércio de medicamentos no Brasil, eles confirmam uma elevada concentração, né, da distribuição e da comercialização de medicamentos na região sudeste do país, mas é importante, quando a gente está falando da estruturação, da implementação da logística, pensar também da realidade de cada região, de cada estado, sabendo, como foi muito bem colocado pelo Bruno, pelo Oscar, a questão das dificuldades para que você conseguisse ter, de fato, uma operação. Você tem ali a questão da destinação ambiental adequada, se aquele estado comportaria ali a possibilidade de dar uma destinação correta do resíduo, questões burocráticas em relação à documentação, em relação a licenciamentos, a questão do transporte desse medicamento no mesmo veículo, foram pontos que foram muito sensíveis no processo de discussão para que se chegasse ali nesse modelo de decreto, no qual foi recentemente publicado, né? Em relação ao varejo, Tereza, uma das preocupações que nós tínhamos em relação à implementação da logística era que se levasse em consideração essas especificidades, né, no nosso país, né? Seja em relação à extensão do território nacional e as diferenças econômicas, sociais, culturais dessas diferentes regiões do país, né? Que inevitavelmente resultaria num sistema bastante complexo, né? Para que a gente pudesse para que se pudesse gerenciar. E aí, isso, de fato, a gente faz uma fala muito favorável e positiva em relação ao
o órgão público, ao poder público, na medida que ele conseguiu ser sensível a essas questões para criar um modelo através de um decreto que pudesse não ser somente viável técnico e economicamente, mas que oportunizasse que as entidades que representam o setor farmacêutico fossem atores que participassem nesse processo de construção, né? E aí a gente fala da figura do GAP, que é o grupo de acompanhamento de performance, que será ao longo desses períodos até que se tenha ali de fato implementação implementado. O outro ponto que para o varejo também é muito sensível, que era importante que se pudesse ter ali uma discussão em relação, era a pulverização de normas municipais e estaduais, né, em relação à implementação da logística, né. Foi muito bem colocado que um pressuposto essencial da logística é você trazer o princípio da responsabilidade compartilhada, né. Então, o decreto, nesse sentido, ele conseguiu conceituar e definir de uma forma muito clara e objetiva qual é a responsabilidade e dever de cada elo da cadeia. Isso foi muito importante, não somente porque traz maior segurança jurídica, né, em relação às atribuições e competências de cada ator envolvido nesse processo, mas também ele se alinha ao que determina a Lei Federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no sentido de trazer a responsabilidade compartilhada de todos os elos na implementação da logística, né? E quando a gente faz uma análise das legislações estaduais e municipais, às vezes a gente tem legislações que acabam atribuindo a único ponto dos elos essa responsabilidade, o que traz ali uma inobservância, um processo de isonomia que a própria lei federal já preconizava. E o decreto, nesse sentido, ele foi de substancial importância. Fico à disposição, acho que era um panorama mais geral em relação ao que eu gostaria de colocar, e fico à disposição para que a gente possa dar sequência ao debate. Obrigado. Obrigada, ótimo, ótimo. Muito bom. Bom, eu vou passar aqui, a gente tem algumas perguntas para fazer para vocês, e acho que eu vou pegar um dos pontos que o Rafael já mencionou, né? No setor da saúde, quando a gente não envolve o direito ambiental, a gente já tem um problema que né, a regulamentação de cada ente federativo, né? Aí, como que a gente fica, né? Se estados e municípios baixarem outros decretos, outras regulamentações, né? Ou outros players do mercado, né? Firmarem acordos setoriais paralelos a esse sistema, qual seria o impacto disso, né? Eu vou pedir para o Pedro comentar isso brevemente, e aí, conforme for, se vocês tiverem interesse, vou abrir a palavra para vocês também comentarem. Obrigado pela pergunta, Tereza. Eu acho que a fala final do Rafael tocou nesse ponto, que eu já fiz também alguns comentários. Eu acho que o que vem de importante nisso é que você tem um marco legal a nível federal colocando as regras do jogo. A partir daí, essas regras são gerais, ou seja, outros entes federativos vão ter que observar essa regra geral, né? Eu acho que isso traz uma segurança jurídica para o sistema fundamental. Ao mesmo tempo, né, baseado até em outras experiências de logística reversa, a gente viu estados, municípios, né, pipocando outras normas, outras regulações. Isso, de fato, é um fator de instabilidade, porque o empreendedor no fim do dia fala, bom, mas eu opero lá numa cidade do interior do Ceará que parece ter uma regra. Então, qual regra eu observo? Então, na ausência de marcos regulatórios federais, essa era uma discussão muito cara e que causa ainda até hoje muita insegurança jurídica. Então, acho que essa construção, e ainda mais via decreto, traz uma legitimidade muito forte para o sistema. Agora, isso não quer dizer, até, né, pelas competências, pelas distribuições de competência que estão na própria Constituição Federal para tratar de saúde, meio ambiente, que não hajam outras iniciativas. O que me preocupa, e eu até coloco para os meus colegas,
se de repente alguém passa a falar, bom, eu tenho que seguir um estado, ok, existem as regras gerais, mas aqui eu quero que no estado do Tocantins, por exemplo, exista uma meta quantitativa mais severa do que foi estabelecido pelo decreto. Então, essas situações podem ocorrer e isso gerar discussões, né? Como os meus colegas disseram, é um início e a gente tem que estar preparado, inclusive, para essas discussões até de metas. Eu acho que metas sempre foi algo muito discutido pelos órgãos reguladores, principalmente o Ministério Público. É isso. Vou pedir para o Bruno comentar, mas comentar num sentido um pouco mais, pegando esse gancho ainda, Bruno. Qual foi o envolvimento dos estados, né, nesse processo de regulamentação, né? E de um modo geral, que você certamente você faz isso, pelo menos no estado de São Paulo, como que está a regulamentação estadual, né? Como vocês provavelmente estão mapeando aí como entidade representativa do setor, né? Mas eu queria saber como que foi a participação desses estados e como tem sido a recepção desses decretos, o que vocês têm sentido aí, né? Bom, na verdade, tem alguns estados, como São Paulo, que já tem uma legislação anterior a esse decreto para o nosso setor, né? A gente tem experiências no Pará, no Paraná, que é uma legislação mais antiga, e a de São Paulo. O que me preocupa um pouco, além de toda essa complicação que a gente sabe que a gente vai ter, diante dos ministérios públicos, das legislações, dos acordos setoriais regionais, é o tratamento cultural que a gente dá no Brasil e não diferencia política de Estado e política de governo, né? Trazendo um gancho disso, a gente tem uma legislação no Paraná que, no governo anterior estadual, nós, Sindusfarma São Paulo, né, e eu não falei aqui da minha entidade, nós somos a maior entidade representativa da indústria farmacêutica no Brasil, somos um sindicato que originalmente nasceu com base territorial só no estado de São Paulo, mas devido à nossa pujança, nosso trabalho, a gente atrai e atraiu historicamente indústrias de todo o país. Nós temos 87 anos de vida, hoje temos 432 associados. E recentemente mudamos nosso estatuto e a nossa base está em todos os estados onde não tem um sindicato específico da indústria farmacêutica. Lá no Paraná tem 2 sindicatos e nós fomos chamados pelo governo estadual anterior para fazer um projeto piloto, tendo em vista a lei estadual, que é extremamente rigorosa e obriga que se faça logística reversa em todos os municípios do estado, né? Se a gente for olhar o lado econômico, principalmente, ele é completamente inviável. Fizemos um projeto, bancamos com recursos próprios do Sindusfarma. Houve a mudança de governo, exatamente quando esse projeto piloto acabou, e o governo que entrou simplesmente ignorou o projeto que foi feito, jogou fora todo o trabalho. Nós fomos surpreendidos no final do ano passado, 2019, com uma convocação para quase 25, 30 associados nossos para comparecer a uma reunião lá junto à Secretaria Estadual. Nós, como representação setorial, instamos a Secretaria, perguntamos o porquê da convocação e se poderíamos participar. Eles negaram a nossa participação. A gente falou, não, mas a gente tem um projeto piloto, a gente queria dar o feedback de como foi esse trabalho. Eles negaram pela segunda vez e nós fizemos uma petição, uma notificação dizendo que, como entidade representante setorial, a gente iria à reunião, participaríamos e fomos extremamente mal recebidos, uma situação extremamente beligerante, um total desconhecimento da secretaria, onde ela achava que essas 25 empresas eram todo o mercado farmacêutico e queriam mostrar a força do Estado com ameaças a ponto de, olha, se acharmos uma caixinha de medicamento descartada de maneira errada, nós vamos multar, enfim. E nós levamos a situação para o Ministério Público, para tentar levar o conhecimento do Ministério Público da discussão, que estava já bastante avançada, do decreto, enfim. Mas essa questão da regionalização ela é muito complicada quando você tem efetivamente o descompasso entre política de Estado e política de governo. O governo atual jogou fora toda essa questão. Em São Paulo, a gente vê um pouco isso também.
né? A gente tem uma legislação estadual que ela só traz uma penalidade para a indústria, porque a indústria precisa da licença ambiental para funcionar, estadual. Então, a logística reversa tem que funcionar por toda a cadeia, mas só a indústria seria fiscalizada pela CETESB. A gente teve um projeto piloto aprovado ano passado, aí a gente vê de novo a questão da política de governo atropelando uma política de Estado. O governo federal, nitidamente, não gostaria de participar dos fóruns internacionais de discussão de defesa do meio ambiente. O governo do Estado de São Paulo viu uma janela de oportunidade de participar desses fóruns e resolveu jogar o nosso acordo setorial fora e passou a exigir um acordo setorial muito mais rigoroso de uma hora para outra, sendo que a gente tem esse projeto piloto em andamento que custa quase R$100 mil por mês para as nossas expensas. Quer dizer, há sempre um atropelo que é muito pernicioso. Nós temos uma discussão aberta com o Ministério Público da Baixada Santista, que quer que seja feita a logística reversa em todas as cidades, e praticamente nenhuma alcança, nessa primeira fase, nenhuma alcança os 500 mil habitantes, quer dizer, ela entraria daqui 2 anos com algumas cidades, mas o Ministério Público já quer que a gente faça. Então, são discussões que estão em andamento, tendem a agudizar com a saída do decreto, ou suavizar. A gente ainda não teve nenhuma conversa específica após a instituição do decreto, e a gente tem que construir essa política federal e tentar adaptá-las às regionais. Mas eu vejo muita tempestade pela frente. Bom, realmente, se até é mais benéfico chamar o Ministério Público, né? Enfim, significa, né? Vou pedir agora para o Oscar falar de como que o setor do atacado aí, o setor do atacado ele tem ele é o link, né, entre o consumidor, no fim das contas, e a indústria, né? Como que o setor, quais são os principais pontos e as principais dificuldades que vocês têm enfrentado, Oscar? Como que está caminhando? Tereza, na verdade, o distribuidor ele não tem contato com o consumidor final. Não, mas ele faz o link com o varejo. Isso. A gente faz o link entre a indústria com as farmácias, né? Sim, então, assim, quem vai ter o contato com o consumidor final são as farmácias. Sim. A gente vai buscar nas farmácias. Então, como a gente está todos os dias dentro da farmácia, fazendo entregas diárias de medicamentos, e como o decreto permitiu que a gente pudesse recolher esse resíduo no mesmo carro que vai levar o medicamento, isso para nós vai ser muito dinâmico. Quando a farmacêutica responsável perceber que a urna de recolhimento está numa quantidade que precisa ser recolhida, ela entrega essa urna para o distribuidor que for entregar a mercadoria para ele. Esse distribuidor ele leva para o seu centro de distribuição, armazena lá, que é o ponto secundário, e aí a indústria vai fazer esse recolhimento no ponto secundário e dar a destinação final. É evidente que tudo isso vai ser muito discutido no GAP, para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade, né? Eu acho que o importante do decreto federal, em relação aos estados e municípios, é que ele pelo menos deu um norte no que é viável técnica e economicamente para ser feito. Porque a gente chegou a observar em alguns municípios algumas legislações municipais totalmente sem pé nem cabeça, que não tem nenhuma lógica técnica, econômica envolvida. Então, assim, o que a gente espera é que esse modelo que foi criado entre o setor, que é o ideal, ele seja seguido por todos, inclusive
pelos municípios e estados, né? É isso que vai funcionar, na verdade. Legal. Rafael, na fala de vocês todos, o que eu vejo também é um empoderamento, né, do consumidor. O consumidor, ele passa a ter um papel fundamental na implementação dessa política toda. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? A importância do consumidor nesse processo todo de implementação, né? No processo de medicamento vencido. É fundamental, Teresa. Assim, pensando nessa perspectiva da implementação na logística, quando a gente fala na responsabilidade compartilhada, tem também um consumidor ali uma atribuição, que é levar o seu medicamento vencido ou em desuso para que se dê a destinação ambiental adequada. Então, ele vai encaminhar esse medicamento para uma farmácia que, nos termos do conceito do decreto, é tido como um ponto de recebimento. Mas o consumidor, ele tem um papel fundamental para que a gente tenha não só a implementação da logística, mas que de fato ela se consolide, né? E que se chegue ao objetivo principal, que é a gente ter um desenvolvimento ambiental mais sustentável e que a gente consiga trazer ali uma melhor adequação em relação às questões ambientais, para que no sentido que a gente está dando ali uma destinação ambiental dos medicamentos, seja ele por via do aterro sanitário, coprocessamento ou incineração. Um aspecto que acho que é um reflexo disso do consumidor também é que na medida que você começa a ter ali um empoderamento, o consumidor começa a levar esses medicamentos para que se dê a sua destinação correta, você também trata ali, você por via reflexa, na nossa percepção, vai ter ali um ganho em relação a outras políticas públicas, né? Se pensar que a gente tem hoje um problema de saúde pública que é resultado de intoxicações por via de medicamentos, muitas vezes de medicamentos que já estão nas residências que não fazem mais uso, à medida que você começa a levar ele de uma forma rotineira para uma farmácia, eu acho que isso potencialmente vai trazer também outros reflexos na saúde pública e, inevitavelmente, vai também ser importante para o poder público nas suas construções de políticas públicas. Então, é óbvio que o consumidor ele tem um papel fundamental e, para isso, as entidades que representam o setor, através do GAP, também vão fazer políticas de campanha, educacionais, sensibilizar os consumidores para que eles possam aderir e encaminhar os medicamentos para que se dê ali a destinação ambiental. Agora eu vou fazer uma pergunta, tem perguntas aqui de participantes, mas antes da gente seguir, eu vou fazer uma pergunta um pouco cabulosa, que eu pensei, na verdade, nela só agora. Que a gente tem uma discussão no Brasil que a questão da drogaria, ela é um estabelecimento que dispensa medicamento na sua embalagem original, né? Essa é a definição de drogaria, né? Ou farmácia sem manipulação, agora que a gente tem essa regulamentação mais restrita aí. A questão dos medicamentos domiciliares tem um grande ponto que é, muitas vezes, a prescrição que o médico faz para mim como paciente, ela depende de uma quantidade menor do que a quantidade de medicamento que vem na embalagem. Eu sei que essa discussão depende de outras alterações que não são só de natureza ambiental, tá? Tenho plena ciência isso na regulamentação que a gente tem legal, né, e não só regulatória, mas eu queria saber, Rafael, vocês chegaram a trazer isso, foi um ponto de discussão nessa discussão ao longo do decreto? Quer dizer, foi um ponto de discussão a gente passar, então, a dispensar medicamento de uma forma em que eu efetivamente entregue para o paciente apenas a quantidade que ele precise e não aquele todo que engloba o pacote, a embalagem original. Isso foi um ponto de discussão? De fato, é um ponto que foi levado à discussão. A gente parte também da premissa que foram colocados, às vezes, uma ideia da questão do fracionamento de medicamentos, mas aí, Teresa, é importante pontuar que muitas vezes as pessoas entendem que a prescrição de um medicamento, ele é realizado na medida que você tem ali a possibilidade de que o paciente ele
ele realize sua terapia ou seu tratamento de forma contínua, né? E de acordo com o que já é estabelecido dentro do que é receitado para ele. A rigor, não é para que um medicamento que é receitado, que ele é dispensado na farmácia, para que ele tenha ali uma sobra, ou seja, que ele acabe ficando sem o uso. Isso é uma regra. O que a gente tem em estudos que demonstram é que muitas vezes essa sobra de medicamentos que fica na residência se dá em razão da ruptura do tratamento do paciente em relação ao tratamento que ele está realizando. E isso faz com que haja ali uma questão que acaba fazendo com que tenha que ter um processo mais educacional para que as pessoas possam ter continuidade no tratamento, principalmente em relação às doenças crônicas, né? Que a gente tem um número muito grande aqui no país, para que não haja ali um número excedente de medicamentos que ele acabe não utilizando. E mesma forma de fracionamentos. Fracionamentos, tem um estudo em relação, acho que salvo o melhor juízo, se eu não me engano, nos Estados Unidos tem uma política de fracionamento, mas isso não foi eficiente para que pudesse ter ali um número, pensando na questão da logística, que pudesse ter ali um número interessante para que você tivesse ali uma ideia de que o fracionamento faria com que você tivesse um número menor de medicamentos que ficassem na residência, e isso ensejaria ali um menor número para que pudesse ter um problema em relação à sua destinação. Então, esse foi um ponto de discussão, mas foi visto que o ponto principal, fundamental, é o processo educacional, fazer com que as pessoas elas deem continuidade, principalmente nas doenças crônicas, nos seus tratamentos e terapias. Eu vejo aqui na minha experiência pessoal que tem, apesar de eu não ser uma pessoa que toma muito medicamento, mas normalmente quando a gente tem um medicamento sujeito à prescrição, como antibiótico, por exemplo, aí sim você vê que tem uma tendência de não ter sobra, né? Agora, quando você pega um medicamento isento de prescrição, né, eu fui fazer uma limpa aqui, realmente a maior parte era medicamento isento de prescrição. Enfim, mas fico feliz em saber que foi um tema de discussão e que vocês fizeram aí uma discussão, inclusive com a experiência, fizeram um paralelo aí da experiência americana, né, digamos. Agora eu quero ir para um tema que eu acho que é bastante interessante, que é o GAP, né? Então, vou pedir para o Bruno aí comentar um pouco mais sobre isso. Então, como que é esse grupo de acompanhamento de performance? Quais são as atribuições desse grupo? Como que está a discussão em relação a isso? Como que ele é composto? Enfim, queria um detalhamento aí um pouco maior. Você pode comentar um pouco sobre esse tema, Bruno? Sim. O GAP, acho que é o coração da instituição e do acompanhamento de todo o processo de logística reversa, né? Ele foi pensado assim e vai ter a participação efetiva das entidades. Esse vai ser a grande contribuição das entidades setoriais ao participar, estruturar e fazer o GAP funcionar. O GAP ele tem a obrigação já de discutir e dar o desenho da implementação logo de cara, na primeira fase. O decreto tem uma vacatio legis de 180 dias. Ele entra em vigor daqui a 180 dias. Assim que ele entrar em vigor, a fase 1 começa. E a fase 1 é a instituição do grupo de acompanhamento de performance. Numa conta de padeiro aqui, a gente está prevendo que inicia no dia 2 de dezembro de 2020. Então, a partir do dia 2, e o Oscar mencionou muito bem isso, a gente deveria começar os trabalhos do GAP. A gente já se antecipou, né? A gente está numa fase de estruturação do grande grupo de acompanhamento e dos seus subgrupos, né? Vai ter uma coordenação geral executiva. Os dirigentes das 17 entidades que participarão formarão esse grupo maior, que dará todas as coordenadas, e a gente dividiu em 3 outros grupos menores. Um grupo técnico, que vai estudar todas as questões técnicas relacionadas à logística e ao produto, medicamento em si, com suas diversas especificidades. Um grupo jurídico, para trazer, obviamente, segurança jurídica para todo o processo, porque um passo errado
de qualquer indústria, qualquer distribuidora, qualquer farmácia e drogaria nesse processo causa problemas criminais e administrativos extremamente sérios, e um grupo de comunicação, já que o grande mote, como o Rafael bem falou, é ensinar o consumidor, sensibilizar o consumidor de levar o seu medicamento em desuso ou vencido para o ponto de descarte, que vai ser a farmácia e drogaria, né? E a gente tem que ter essa comunicação muito bem estruturada. O decreto, ele cita como deve ser feito, mídias digitais, enfim, mas assim, de uma forma bastante genérica. Então, o nosso papel, agora também muito importante do GAP nesse começo, através desses 3 grupos técnicos, o técnico, o jurídico e o de comunicação, dar todo o desenho para que a política comece e, mais importante, que ela tenha credibilidade, né? Eu acho que a partir do momento que a gente mostre que o decreto federal está funcionando de forma azeitada, com toda a cadeia trabalhando em conjunto, trazendo credibilidade para esse sistema, eu acho que a gente, inclusive, vai minimizar os problemas que a gente estava falando no tópico anterior, né? Enfrentamento com ministérios públicos, legislações regionais completamente fora do foco. A gente tem uma experiência em Belém do Pará, que o próprio Ministério Público nos convocou, né? O Oscar estava na reunião, para falar do absurdo que era a legislação. E como é que estava a tratativa para ter uma legislação federal que ajudaria o Ministério Público a derrubar aquela legislação que é completamente impraticável. E uma coisa que a gente tem que focar bastante na comunicação, e aí não é só para o consumidor, mas eu acho que é para a sociedade em geral. A sociedade é consumidora, obviamente, mas o olhar mais social da questão é tirar um pouco das fake news, dos desvios de entendimento, trazer para a sociedade o que é o mercado de medicamentos. O medicamento é um produto destinado a salvar vidas. Existem muitos preconceitos. Muitos medicamentos poderiam ser descartados se a gente tivesse um sistema de esgotamento sanitário decente, né? Eu acho que a gente começou a ter uma discussão agora mais séria com essas aprovações recentes no Congresso Nacional, uma nova política, enfim. Mas eu acho que o grande papel do GAP vai ser estruturar e dar coerência, dar credibilidade para o trabalho. Esse é o meu olhar e acho que todo mundo compartilha um pouco dessa visão. A sua visão sobre o GAP ainda, Oscar, que depois eu vou entrar nas perguntas dos participantes aqui para a gente caminhar para o final. Eu queria, então, que você também trouxesse aí a posição do setor do varejo, né, em relação ao GAP, e também, se puder puxar um pouco essa questão, né, das regulamentações locais também. Acho que esse, pelo que eu vejo aqui, esse é um ponto, assim, realmente vai ser um calcanhar de Aquiles aí, talvez, do setor como um todo, né? Eu vi aqui o Bruno, ele mencionou, né, o ruído do medicamento manipulado, mas acho que perto do que significa, né, a gente ter regulamentações locais divergindo do que se define na federal, e ainda recente posicionamento do STF sobre a competência dos municípios e estados aqui na pandemia, né? Eu estou bem preocupada com isso, e eu acho que tem um esforço institucional, né, de educação até, né, do GAP, né? O que é, então, então, eu queria que você puxasse, então, tanto a sua experiência em relação a esses estados e municípios e também da força e da importância do GAP, né, toda a implementação dessa logística reversa, que depois eu vou passar para a pergunta dos participantes aqui. Tereza, acho que é importante a gente destacar, talvez o fato mais importante, é que iniciou-se o processo de logística reversa de medicamentos domiciliares. E esse processo, ele é gradual, ele tem uma gradualidade, ele não tem fim. O trabalho do GAP, ele vai ser muito efetivo durante muito tempo. A gente está com 17 entidades que representam praticamente todo o setor de medicamentos, unido e já consensuada do que é o melhor, do que é a melhor forma de fazer. Então, a gente considera que a palavra-chave aí vai ser bom senso. Bom senso dos legisladores municipais e estaduais, bom senso do Ministério Público,
o Bruno comentou, a hora que o pessoal vê que a coisa está funcionando, que o modelo é correto, que o modelo está certo, nós somos os maiores interessados em fazer isso acontecer em todos os lugares. Então, assim, eu acho que o GAP tem um papel fundamental de divulgação disso e de mostrar para todas as prefeituras, os estados, que a coisa está acontecendo e vai acontecer em todos os lugares, por mais difícil e por mais longínquo que seja esse lugar. Isso não vai ter fim. A gente vai enfrentar problemas que a gente não está imaginando agora. Vão surgir tecnologias novas. Isso acho que é um processo dinâmico. Ele não é um processo que a gente vai achar uma fórmula mágica, aplicar e vai resolver todos os problemas da noite para o dia. Isso vai acontecendo, tem uma gradualidade. Existe aí um fator que é um dos mais importantes, que é a educação da população. Isso talvez a gente esteja falando de gerações aí, para ter hábitos ambientalmente mais corretos. Não é uma coisa que a gente espera que tenha um fim, porque senão vai ficar faltando um pedaço. A gente espera que isso seja um processo construído durante anos e gerações. A gente olha as gerações que vêm vindo aí, menores, a gente percebe já uma preocupação com o meio ambiente muito maior. Elas estão recebendo uma carga de educação ambiental muito maior do que a minha geração teve, e com certeza muito maior do que a geração que os meus pais tiveram. Isso é uma coisa que é fundamental. Vai facilitar muito o processo e não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu acho que a gente tem que estimular, tem que facilitar, tem que tirar os obstáculos, e isso naturalmente vai acontecendo. As crianças vão ensinando os pais, a verdade é essa, porque elas vão receber uma dose de informação maior do que as gerações anteriores, e isso vai evoluindo. Eu acho que esse processo ele é dinâmico, ele não vai parar simplesmente por uma etapa, olha, agora implantou e parou. Então, o GAP tem essa função também de dar continuidade nisso, perceber os novos movimentos sociais, como é que está andando isso e adequando essa política às realidades novas. Eu espero que isso que aconteça com esse processo, que as 17 unidades continuem sempre em entendimento, unidas, porque essa união não tem como dar errado. Eu acho que é o segredo de você fazer um processo dessa amplitude, dessa magnitude e dar certo. Tá. Vou passar aqui, tem 3 perguntas, mais uma que é sobre, se você quiser comentar de novo, Pedro, aí você fica à vontade. Vou direcionar para você e depois a gente caminha, né? Então, de novo, eu acho que a gente já abordou, mas se quiser comentar novamente, né, que é a questão do conflito de normas entre os entes federativos, né? E aí tem uma pergunta aqui especificamente de responsabilidade compartilhada, né? Como que fica aí, entrar um pouco mais nessa questão da responsabilidade compartilhada na cadeia de saúde. Depois tem mais pergunta aqui que eu vou direcionar, que é para a drogaria e para os atacadistas. Aí eu direciono especificamente para o Oscar e para o Rafael. Então, eu vou pedir para você se aprofundar um pouco mais na questão da responsabilidade, na responsabilidade do setor logístico, né, na logística como um todo, e a falar novamente um pouco, e talvez começar um pouco por isso, nesse conflito de normas entre entes federativos, ditado por entes federativos diferentes. Tá bom. Você tocou num ponto que até a pandemia a gente tinha um entendimento das decisões do STF, né? E agora já mudou de novo. Então, a pergunta é difícil. Mas eu gosto de tratar, assim, nessa questão, em cima de exemplos, de cases que aconteceram. Acho que o Bruno mencionou aí as histórias do Pará, e isso é muito interessante, porque a premissa, antes de você entrar na parte jurídica, eu acho que o que o Ministério Público, os órgãos reguladores,
precisam pensar nisso, que está muito claro na política nacional, é a questão da viabilidade técnica e econômica. Eu acho que a tônica é que o decreto chegou nesse equilíbrio. Então, assim, passar a legislação de outros órgãos, de outros entes federativos, desculpa, isso é uma possibilidade. E aí a discussão é se é factível disso ser cumprido, né? Porque tem situações que não dá. Eu vou dar um exemplo, assim, poxa, a gente teve no acordo setorial de embalagens, ele foi altamente questionado nas suas fases iniciais, porque eles escolheram algumas cidades para implantar o sistema. E aí cada estado, e principalmente isso aconteceu de uma maneira muito grave e séria no Mato Grosso do Sul, ou não, aqui também. Aqui no município de 5 mil habitantes do Mato Grosso do Sul, a gente precisa ter. Isso judicializou e gerou insegurança e gerou spin-off no sistema. Então, acho que aí volta a questão do GAP. Esse papel de comunicação, de transparência, de objetividade, ele é essencial para que a gente consiga fazer valer uma norma do ente federativo, federal ali, que a gente fala, olha, é assim que vai jogar. A gente pode ter algumas adaptações, de acordo com característica do produto, de acordo com características geográficas, sociais de cada região. Mas a gente desvirtuar o sistema que cada município vai querer passar uma legislação, é o início para não dar certo, né? É o início para não dar certo. Então, eu acho que assim o STF tinha uma visão, agora ele empoderou os municípios para as questões de saúde a partir da pandemia e vai dar discussão. Lógico que vai, mas eu acho que o fortalecimento, a estrutura, a seriedade, o comprometimento do sistema que vai fazer diferença. Né? Os outros sistemas, eu vi isso muito claramente quando eles começaram a ter uma governança, quando falou em ongoing, né? É um processo contínuo, a gente está falando de conformidade, a gente está falando de compliance ambiental em relação a resíduos sólidos. É uma cultura. Começa lá das novas e começa muito pelo consumidor. Então, acho que são essas as discussões. O ferramental jurídico a gente tem, né? As questões de compartilhamento de competência constitucional são muito claras. Então, vamos ver até onde cada estado vai. Tá? Em relação a cada estado e cada município. Em relação à responsabilidade compartilhada, tem um dispositivo no decreto que eu achei muito interessante e revela uma preocupação com discussões que já ocorreram, que é a isenção da responsabilidade das associações. Eu, quando li lá o decreto, falei, opa, isso aqui é muito bom. Porque a gente tem tido judicializações obrigando as associações representativas do setor a implementar, operacionalizar sistema de logística reversa. E a associação não produz nada, a associação não gera resíduo. Né? Então, assim, fica muito claro de que, olha, quem é o responsável aqui é o varejo, que deve fazer XYZ, a gente já falou sobre isso, estava lá no slide, os meus colegas falaram também sobre a responsabilidade de cada elo do setor e também deixando claro que as associações não respondem por isso. Elas têm um outro papel, elas têm um papel informativo, elas têm um papel de governança, mas se uma regra for descumprida, a gente vai ter que entender quem descumpriu essa regra. E daí responsabilizar administrativamente, advertências, multas, outras, né, que estão lá na lei de crimes, no decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais, reparações de dano por descartes irregulares, falhas no sistema, e aí você individualizar, né, aonde falhou, por que falhou e quem falhou. Isso fica, eu acho que de uma maneira muito mais racional e vai combater uma tendência, principalmente que está no STJ, de ter um conceito muito amplo de responsabilidade ambiental, né, objetiva e solidária para todos os elos da cadeia. Né, isso é uma realidade que a gente enfrenta nos tribunais e quando você compartimentaliza e deixa claro e tem uma governança, fica mais fácil identificar quem falhou e por que falhou. Né? Isso é saudável para o sistema e não colocar todo mundo, né, no mesmo balaio ali e exigir de todos e principalmente das associações. Isso vai fortalecer o sistema, isso vai gerar segurança jurídica. Espero ter respondido aí a contento.
Sim. Tem uma pergunta aqui que é para o varejo. Então, vou direcionar para o... Obrigada, Pedro. Vou direcionar aqui para o Rafael. Como e em qual momento as drogarias serão comunicadas que deverão participar do processo da logística reversa? As especificações dos dispensadores, como material, tamanho em que deverá ser produzido, serão divulgadas? Tá, vamos lá. Então, o decreto ele é muito claro em relação à questão, ele tem um faseamento, né? Como foi já explicado, a gente vai iniciar, são 6 meses para que se inicie, né? Dê vigência ali ao decreto e a partir desse momento será estruturado um grupo de acompanhamento de performance e nele as entidades que representam o setor, aí eu falo do varejo farmacêutico, vão poder colocar as suas associadas para que elas possam participar desse processo de implementação. Então, parte primeiro de um pressuposto de a gente ter a implementação do GAP, né, do GAP, e aí, a partir desse momento, fazer o mapeamento, porque ele traz a cronologia em relação aos 2 primeiros anos, em quais cidades, né, são as capitais e cidades com população acima de 500 mil habitantes, e a partir do 3º e 4º anos nas cidades acima de 100 mil habitantes, e ela coloca também ali uma margem de que tem que ter um ponto de recebimento a cada 10 mil habitantes. Tendo essa premissa, a gente vai começar, então, a direcionar, e aí o grupo vai ser fundamental para entender a região, né, como que será estruturado e mapeado esses pontos de recebimento. Não faz nenhum sentido, por exemplo, você ter 10 pontos de recebimento numa mesma rua, né? Porque a gente pode ter farmácias que estão ali no mesmo local. Então, o GAP vai ter que fazer essa análise e saber como que ele vai estruturar os pontos de recebimento. A partir daí, as entidades que representam o varejo vão fazer interlocução com os seus associados para que eles possam, porque é muito claro, tem que deixar muito claro, não tem uma obrigatoriedade, então vai ser uma faculdade, a entidade vai falar, olha, tem esses pontos, quais são as farmácias que querem fazer adesão, e aí a gente parte nessa construção de ter as farmácias na consolidação da logística. Então, a gente passa nessa perspectiva para que possa ter ali a farmácia a iniciar a sua operação e implementação na logística. Acho que era isso. Tinha alguma outra pergunta ou não? Né? Não, era essa mesmo. Tá. Eu ia fazer uma pergunta sobre o relatório anual de informações, mas eu não vou fazer. Eu vou pedir para cada um de vocês falar em 2 minutos para a gente fechar. Se você pudesse dar um conselho para o seu setor, qual seria? Vou começar com o setor, aí o Pedro vai falar de uma forma mais filosófica e ampla, porque ele está nesse papel aqui, né? Então, eu vou começar com o Rafael, para a gente puxar do varejo, que é quem tem contato com o consumidor, a gente vai depois para o Oscar, para o Bruno e finaliza com o Pedro. Obrigado, Tereza. Primeiro, então, eu quero... Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas aqui a gente está fazendo um papel institucional pela OAB. Não, o decreto é recente. Primeiro eu quero agradecer, Tereza, novamente parabenizar a OAB por essa iniciativa, por essa possibilidade de a gente discutir um tema que é de suma importância. Quero novamente renovar aqui meus cumprimentos aos colegas de painel e dizer assim, ao varejo farmacêutico, as farmácias e drogarias, que elas acompanhem. Então, o decreto ele é recentemente publicado. Ele, como foi muito bem explicado aqui, ele trabalha numa linha de cronologia, né? Então, a gente vai ter faseamentos, vai ter a necessidade de um grupo de acompanhamento de performance para que ele possa ali trazer nortear e trazer as premissas, né? Para que a farmácia e drogaria elas possam participar. A recomendação que eu dou é que você fique próxima da sua entidade, né, que está participando do grupo, que vai participar melhor do grupo de acompanhamento, e lá ela vai, obviamente, vai te dar todas as informações em relação a como que se dá ali a construção, como que se dará ali o processo de adesão para que uma farmácia ela inicie ali a implementação da logística no seu estabelecimento. A rigor é isso, e novamente agradeço ao convite e fico à disposição sempre. Eu que agradeço, Rafael, muito obrigado. Vamos lá, Oscar. Oi, Tereza.
Queria agradecer novamente a oportunidade de discutir esse tema. Eu acho que é importante. Eu acho que não deve ser a primeira discussão. Acho que conforme vai andando e implementando o sistema, acho que a gente deve promover mais discussões desse tipo. Acho importante. Agradecer ao AB, os colegas, o Pedro, o Bruno, o Rafael. E quanto à distribuição, a gente, entre os associados, já discutiu muito. Então, e quando a gente sentou na mesa com as entidades, a gente tinha bem claro qual que seria o papel do distribuidor. Então, o distribuidor de medicamento hoje, ele sabe qual que são as suas responsabilidades, sabe quais são as suas obrigações. Isso foi fundamental para a construção desse acordo, desse decreto, posteriormente do decreto. Porque a gente, quando a gente, como entidade, leva para os associados, a gente tem realidades totalmente diferentes entre eles. Quando a gente faz o caminho inverso, primeiro entende a posição dos associados e tem um consenso entre os associados e depois leva para o setor, isso facilita muito. Acho que esse foi o grande segredo que a gente conseguiu achar aí no final para que a coisa andasse. Primeiro, alinhar com os associados de cada elo, para depois sentar na mesa e discutir. Ficou muito mais fácil, porque aí não tinha objeção de parte da cadeia e dentro dos setores de parte dos associados. Então, assim, eu acho que isso está muito bem solidificado, tanto na indústria como no varejo e na distribuição. Então, a partir daí, eu acho que as coisas se facilitaram. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Obrigada, Oscar. Com certeza, acho que depois que a gente tiver os grupos mais consolidados aí, né, um pouco mais de experiência, acho que não custa a gente trazer para cá e conversar de novo, e já deixo vocês previamente convidados aí para virem falar novamente. O Bruno puxa minha orelha aqui, né, Bruno? Com certeza. Então vamos lá, Bruno. Qual o seu conselho, meu amigo? Bom, primeiramente, agradecer, Tereza, pelo convite, agradecer aos colegas pelo excelente debate. Acho que a gente precisa estar sempre construindo esse debate, deixando ele vivo. Acho muito importante, até para ajudar a consolidação da política. Agradecer aos participantes, enfim. Bom, a indústria, ela sempre foi muito preocupada nessa discussão para torná-la factível e viável, a viabilidade técnica e financeira. Né? Hoje a gente tem essa visão, a gente entende como uma vitória a edição do decreto. O papel das associações vai ser muito importante para manter essa coesão, manter a justiça, né, dentre os nossos associados. Obviamente, a participação financeira vai ser pelo market share, que é muito desigual. Temos big pharmas, né, temos empresas farmacêuticas que têm 8, 9 funcionários e às vezes faz um produto. Né? Então, a gente precisa mapear muito bem, distribuir o peso, e acho que as entidades vão ter um papel muito relevante nesse caso, e manter a coesão entre as entidades da indústria farmacêutica e entre as entidades de toda a cadeia. Né? Nós temos mais de uma entidade da indústria farmacêutica participando, não é só o Sinusfarma, temos a Alanac, temos a Interfarma, temos outros sindicatos regionais, então a gente precisa ter um discurso muito unido, muito unificado, continuar nessa linha que a gente vem mantendo de um tempo para cá, para manter o trabalho bastante coeso e a coesão com os outros elos da cadeia. Então, o importante é a gente continuar nessa linha e construir uma política que seja viável, seja justa, seja factível. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Obrigado. Muito bom, Bruno. Obrigada. E aí você fica incumbido desse papel aí de falar como que está caminhando tudo isso para a gente sentar de novo aqui daqui a um ano, né, um tempo, né? 6 meses, vamos ver. Agora, ficou claro aí. O Pedro, vou pedir para você fazer o fechamento aí. Tá bom. Faço sim. Bom, agradeço aí, Tereza, ao OAB por abrir esse debate aqui dentro da Casa dos Advogados. É fundamental que a gente, né, é um tema ainda pouco tratado, pouco conhecido, e aí eu vou linkar aí com esse fechamento. Agradeço os meus colegas de painel, Oscar, o Rafael, o Bruno,
que na verdade são eles que representam os principais atores aqui, né? E é muito interessante, muito positivo você ver o setor produtivo organizado com a presunção da boa-fé, como você falou, né? Trabalho sério sendo feito e com essa preocupação. E a preocupação, deixando um fechamento, acho que o que está acontecendo no direito ambiental, que é interessante trazer isso, eu acho que a base de tudo isso é a educação ambiental, né? E que é algo pouco ainda falado, incentivado e existente no nosso país. Só isso que vai alterar de fato o quadro que a gente tem hoje, principalmente para as novas gerações. Então, quando você educa o consumidor, quando você traz mensagens da importância, quando as pessoas incorporam aquilo no seu dia a dia, é uma realidade inexorável. Isso vai acontecer. E o mercado vai ter que fazer isso sob pena de estar fora do mercado, né? De estar fora da escolha dos consumidores que vão cada vez mais estão preocupados, né, conscientes da responsabilidade que as suas escolhas de consumo, os reflexos dela no mercado. E cada vez mais a gente enxerga isso e companhias buscando essas conformidades, o compliance ambiental. Recentemente, a gente teve uma iniciativa muito interessante também de um outro decreto que não está diretamente ligado a esse nosso tema, mas tem a ver com os títulos verdes, né? Com os green bonds. A gente está falando de financiamento, a gente está falando de dinheiro para, por exemplo, financiar essas iniciativas que a gente está comentando aqui, porque está claro que é uma conta que vai ser paga e o setor vai pagar essa conta. Só que quem tiver engajado nisso vai ter vantagem, né? Eu acho que isso é importante. Não é um dinheiro vai ficar mais caro, isso é custo. O direito ambiental sempre foi visto muito custo. É o poluidor pagador, tem que pagar, não sei o quê. Agora, existem possibilidades, e eu citei uma dessas lá dos green bonds, dos títulos verdes, das debentures incentivadas, que são possibilidades de você pegar dinheiro no mercado que está disponível para iniciativas dessas de saneamento e de outras para ter ganhos ambientais, que é o que o mercado vai passar a esperar. Quer dizer, o investidor vai saber, bom, eu estou colocando um dinheiro aqui para financiar uma logística reversa, quero ter retorno disso sim, mas eu quero ter um investimento de impacto que traga resultados. Então, estão existindo outras iniciativas, além daquela lógica do tipo, paga, se você não fizer, você vai ser punido, que a gente fala lá das regras de comando e controle, poluidor pagador. Isso existe, é verdade. O Ministério Público pensa muito nisso. Mas esse engajamento, esse compliance, essa governança, através de marcos legais consolidados, sólidos, sérios, transparentes, fundamentalmente transparentes, que foi muitas falhas no passado por conta dessa ausência de transparência, de governança, eu acho que é a chave do sucesso, e a legislação cada vez mais olha para isso, de uma maneira para incentivar esses comportamentos, né? E eu acho que essa parceria entre o setor privado, o setor público, os órgãos reguladores, criando marcos legais que efetivamente funcionem, não seja um negócio, a lei não pegou, né? Que negócio, por que aconteceu? Tem um negócio, ninguém mais sabe do que aconteceu. A Política Nacional de Resíduos Sólidos correu esse risco muito sério. E, felizmente, eu acho que a coisa está andando muito nessa linha a partir da educação ambiental. Então, acho que o meu recado é esse, tá? Fico à disposição, acho que é um tema que a gente tem que trazer, ele é multidisciplinar, viu, Tereza? Pega em todas as comissões, em todas as frentes, com vários tipos de mercado, a gente pode sempre voltar e discutir isso aqui, e eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar com vocês hoje. É isso, e falamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Legal, muito obrigada. Acho que da próxima talvez a gente consiga realmente trazer a Comissão de Direito Ambiental também, então talvez seja bem interessante, realmente. E vou agradecer novamente, Bruno, Oscar, Rafael, Pedro, brigadão. A intenção é essa, é trazer um tema aqui para a sociedade inteira poder aprender um pouco mais e a gente discutir o direito não por ele mesmo, né? Mas trazer também a experiência de quem está aí no mercado. Tem gente que gosta de discutir o direito por si só, eu gosto dessa pegada um pouco mais prática, e fico muito feliz de poder contar com vocês
E já deixo o convite para daqui um tempinho a gente voltar e talvez voltar também com outras comissões aqui, fazer um painel um pouco mais amplo. E gostei bastante, aprendi muito, muito obrigada, de coração. Obrigado. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Um abração, gente. Tchau. Tchau. Até mais.